Desde o princípio, Deus deixou suas digitais. Na criação do céu e da terra, do dia e da noite, dos seres vivos e do homem, mostrando sua capacidade de realizar o impossível. O homem, por sua vez, criado à imagem e semelhança de Deus, foi feito com grande capacidade criativa e, desde então, tem ultrapassado barreiras em suas criações. Construiu pirâmides que até hoje desafiam qualquer construção, algo que para muitos era impossível de ser pensado e projetado, principalmente naquela época. E já que estamos falando sobre impossível, alguns homens desafiam a humanidade até hoje, criando o inimaginável. Como é o caso do inventor e cientista Thomas Edison. Graças à sua maior invenção, há 141 anos, no dia 21 de outubro de 1879, ele trouxe ao mundo a luz elétrica, inventando a lâmpada incandescente que tirou a humanidade da escuridão para sempre. Outro grande marco na história da humanidade foi a invenção do avião. Quem um dia poderia imaginar que um objeto feito de aço, mais pesado que o ar, fosse se tornar um dos meios de transporte mais eficientes do mundo? Impossível, né? Não para os irmãos Wright, que disputavam com Santos Dumont a primazia da invenção do avião. Eles ficaram mundialmente conhecidos depois de colocarem no ar o primeiro avião. Mas antes de alcançarem esse feito, nomes reconhecidos na época duvidavam que um projeto de avião desse certo. O diretor do Harvard College Observatory, William Pickering, disse que está claro que com nossos dispositivos atuais, não há esperança de aeronaves competindo por velocidade de corrida com nossas locomotivas ou automóveis. Ou pela frase do físico e diretor do Observatório Naval dos Estados Unidos, Simon Newcomb, em 1902. O voo por máquinas mais pesadas que o ar é impraticável, insignificante, sendo totalmente impossível. Parece que eles estavam um tanto quanto equivocados, não é mesmo? No ano seguinte, os irmãos Wright e Santos Dumont provaram que todos estavam errados e assumiram o impossível. Nos dias atuais, o homem continua desafiando suas possibilidades, como foi o caso do Dr. Benjamin Carson, um dos mais respeitados neurocirurgiões do mundo. A história de vida dele já começa com grandes impossibilidades. Cresceu em um lar desfeito, em meio à pobreza e ao preconceito. Na escola, suas notas eram baixíssimas. E o seu temperamento, bem complicado. Ninguém acreditava nele, mas, graças à sua mãe, ele começou a acreditar em si mesmo e a enxergar as oportunidades. Mudou de vida. Em 1987, ele alcançaria o que todos os grandes nomes da medicina daquela época diziam ser impossível. O Dr. Carson, numa cirurgia nunca feita antes, conseguiu a separação de 2 gêmeos siameses. Uma operação complexa e delicada que exigiu 5 meses de preparativos e 22 horas de cirurgia. Os riscos eram enormes, mas ele conseguiu. Sempre parece impossível até que seja feito.
Essa citação atribuída a Nelson Mandela se encaixa perfeitamente com a história do Philippe Petit no World Trade Center em 1974. Uma performance real que virou filme e serviu de inspiração para o premiado documentário. Philippe caminhou sem proteção alguma, da Torre Sul à Torre Norte, por 8 vezes, durante 45 minutos, sobre um cabo de aço suspenso, a mais de 400 metros de altura. Desafiou tudo e todos. Palavras do próprio Philippe. Dê às pessoas a imagem de que nada é impossível. Qual é o segredo incomum em todas essas histórias? Teriam eles alcançado o possível se repetidas vezes não tivessem tentado o impossível? Começa agora o programa Entre Linhas. Se alguns destes feitos que você acabou de acompanhar na matéria fazem-nos admirar os seus autores, imagine como Deus se sente quando Ele realiza o impossível na vida das pessoas. Aliás, a única coisa que diferencia Deus do ser humano é a sua capacidade de desafiar os limites do poder e dos recursos humanos. Você que está vivendo uma situação na sua vida que você considera impossível, hoje está convidado a entrar numa outra dimensão. Sim, nós vamos falar aqui hoje do poder da fé. Este poder que Jesus falou a respeito. Olha as palavras dele, muito conhecidas por muita gente, mas pouco praticadas. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E é neste espírito, Bispo Adilson, que hoje nós vamos tratar aqui de um poder que Deus deixou à nossa disposição através da fé e vamos aprender por que mais impossíveis não têm acontecido na vida de alguns. E eu estava reparando na matéria e a gente vê que determinados homens, determinadas pessoas fizeram história por conta de suas descobertas, por conta de suas invenções, mas nós não podemos dizer que são milagres. São feitos extraordinários, façanhas, mas existem cálculos, existe uma lógica que explica cada um desses acontecimentos. Agora, quando nós falamos do milagre, daquilo que é impossível, então estamos falando de algo que acontece e que ninguém consegue explicar. Se há explicação, então não é milagre, por mais que seja um grande feito, uma façanha. Mas para que se chame milagre é necessário que não tenha explicação. E essa é a proposta da fé, fazer aquilo que ninguém explica, aquilo que a própria pessoa que está enfrentando um problema ou que tem diante de si um grande objetivo, ela olha para todos os lados e diz assim, não há como eu alcançar por nenhum meio. Então, essa pessoa está necessitada de um milagre. E nós vamos conhecer 3 histórias hoje. 3 histórias exatamente assim. Histórias que ilustram que o impossível é possível pela fé. Você vai ficar boquiaberto com as histórias que nós vamos apresentar para você aqui hoje. Apenas 3 que mostram que Deus está fazendo os impossíveis também nos dias atuais. Enquanto isso, eu gostaria de convidar você para deixar seus comentários nas nossas redes sociais, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Facebook da Igreja Universal, pelo nosso Facebook. Você então deixe o seu comentário sobre o que tem sido impossível para você. Qual tem sido o seu impossível na sua vida?
Qual problema tem sido impossível para você resolver? Qual sonho tem sido impossível para você realizar? Entre agora nas nossas redes sociais, deixe o seu comentário e quem sabe ele vai ser lido aqui durante o programa. Nós já voltamos para falar com a primeira história. Impossível. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Diante dela, talvez você pensa não ter fé suficiente para vencer este problema. Engano seu. Veja o que o Senhor Jesus afirma. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Neste domingo, 13 de setembro, inicia-se os 3 domingos dos impossíveis. Para você que tem diante dos seus olhos um problema que humanamente não tem solução. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Sim, nós estamos nos preparando para os 3 domingos dos impossíveis, começando agora 13 de setembro até o 27, 13, 20 e 27 de setembro. Todo este mês será o mês dos impossíveis. Já vamos falar mais a este respeito, mas vamos agora direto a Marjorie e a sua filha Esther, que estão por videochamada com a gente. Você vai conhecer agora a história do caso da Esther, que após tomar leite com bactéria, chegou a falecer. Foi isso, Marjorie? Bem-vindo ao programa, bem-vindas. Sim, senhor bispo, foi isso mesmo. O que aconteceu? A Marjorie, aliás, a Esther, sua filha que está aí do lado, ela tinha 6 meses de idade quando isso aconteceu? Isso, bispo, ela tinha 6 meses e devido a um leite que ela tomou na época, esse leite ele estava com uma bactéria. Essa bactéria, ela corroeu uma artéria que leva os batimentos cardíacos até o coração. Então, deu a Esther um infarto fulminante e ela veio a falecer. Como assim? Em casa, como foi esse momento para você? Foi em casa, bispo. A gente tinha chegado da igreja, ela tomou esse leite e, de repente, ela começou a passar mal. E quando eu olhei ela estava toda um líquido verde saindo dela, ela toda roxa, a boca dela ficou preta. E quando eu liguei nos bombeiros, eles falaram que não tinha mais o que fazer, que a minha filha estava morta. Ela parou de respirar, não tinha mais batimento cardíaco? Sim, senhor, exatamente isso. Não tinha mais vida, não tinha mais pulso, o coração parou. Quando nós chegamos no hospital, ela já estava morta há 40 minutos. Faleceu nos seus braços? Sim, senhor. E daí, o que aconteceu, Marjorie? Quando eu cheguei no hospital com ela, bispo, e os médicos disseram que não tinha mais o que fazer porque ela já estava morta. E ali o médico, ele já fez um óbito, levou ela, para o necrotério do hospital e falou para mim, a gente vai fazer uns exames nela para doar os órgãos, porque a sua filha morreu, você tem que aceitar. E você? Não aceitei, bispo. Eu não aceitei porque eu sei o Deus que eu creio e que assim como ele foi com Lázaro, ele ia ser com a Esther, porque o Deus que nós servimos, ele é o mesmo. Ele não está morto para que não me ouvisse. Então, assim, eu falei para Deus, Deus, o Senhor vai trazer ela de volta para que fique provado a existência do Senhor. O milagre, ele existe sim, e vai ficar provado isso. Como é que estava a aparência da Esther? Você falou que ela ficou 40 minutos, quando chegou no hospital já estava 40 minutos em óbito. Como é que estava a aparência dela? Ela já estava fria, já estava mudando de cor? Como é que ela estava? Como é que os médicos a descreveram, a viram quando examinaram? Como é que você poderia descrever o que você viu diante dos seus olhos? Bispo, a Estela ficou toda
torta, uma aparência muito feia. Como um maracujá, aquela casca bem murcha. Então a pele dela ficou que nem um plástico quando derrete. Então ela ficou uma aparência muito feia e todo o rostinho dela torto. E aquele líquido verde não deixava de sair de dentro dela. Uma coisa assim tenebrosa, inexplicável. Você já é... Pois Perdão, não. bispo. Só eu mesmo, assim... Só quem viveu sabe. Você já era da fé e disse que não aceitou. Muito bem. Como é que você agiu a sua fé para poder combater essa terrível notícia? Bispo, quando eu tinha noção, humanamente falando, eu sabia o que tinha acontecido. Porém, eu creio no que eu não vejo. Então, para mim, eu não via a Esther daquela forma. Para mim era um mal-estar, ela estava dormindo, aquilo ia passar. Porque se eu tivesse visto com os olhos humanos, então hoje nós não estaríamos aqui. Uhum. Então, se a fé é loucura, então eu usei a fé dessa maneira, para que o milagre pudesse ser alcançado. Mas você estava assim, em choque, você entrou num estado de pânico, de histeria, você ficou racional o tempo todo? Como é que você reagiu a tudo aquilo? O bispo, eu reagi como estou reagindo com o senhor, com calma, com paciência, porque eu tinha que estar bem. Se eu jogasse, como eu disse, para o lado humano, então vem o desespero, vem a dúvida, vem o medo, como qualquer ser humano. Mas a fé, ela nos ensina que é a força, é a convicção de que vai dar certo. No entanto, que eu fui dada como louca. Eles queriam me internar, falavam que eu era doida. Como pode você estar brigando com a morte? Porque você recusava aceitar que a sua filha tinha morrido. Sim, senhor. É natural, eu acredito, em muitos hospitais, quando o médico tem que dar notícia para os pais, seu filho morreu, é natural os médicos verem os pais entrarem em choque, em pânico. No caso, eles achavam que você estava louca, porque você não aceitava o quadro que que eles estavam descrevendo da sua filha. Como é que você agiu à fé? Como é que você fez? Você orou? Você foi para a igreja? O que você fez para agir a sua fé? Bispo, no momento que isso aconteceu, o primeiro lugar que eu voltei com a Esther foi para a igreja. Como é perto de casa, então eu voltei, coloquei a Esther no altar e falei para Deus, Deus, a Esther está aqui. Ela não é minha, ela é sua. Você tirou ela do hospital morta? Eles permitiram que você levasse? Não, senhor. Antes de eu ir para o hospital, passei na igreja. Ah, entendi. Ok. Eu passei na igreja, no altar eu fiz uma oração, falei para Deus que a Esther ia voltar e que ia ficar provada a existência do milagre. Então eu ungi a Esther e nós fomos pro hospital. E eu fiquei orando e jejuando pela Esther 4 dias. E o que aconteceu? Porque quando a gente chegou... Pois não. Quando nós chegamos lá, devido a tudo que o médico já tinha visto e já tinha falado, já tinha dado óbito, então colocaram ela no necrotério do hospital. Sim, continue, por favor. E quando ela foi para o necrotério, uma médica na época lá no plantão, ela falou assim para mim, mãe, eu sei que você está em estado de choque, que você está nervosa, mas eu não estava, bispo. E só que, assim, humanamente falando, eu estava sozinha, bispo, porque ninguém acreditava que eu falava que a Esther ia voltar, que o milagre ia acontecer, que a minha filha ia ressuscitar. Ninguém, bispo, absolutamente ninguém. Nem marido, nem os meus outros filhos, nem vizinho, nem amigo, ninguém. Fiquei, humanamente falando, sozinha na terra. Então eles não ficaram tentando ressuscitar a sua filha, tratar, entubar, levaram direto para o necrotério? Sim, senhor, eles levaram direto, porque já foi... Quando chegou lá, quando eles olharam ela, já viram que ela estava morta, não tinha mais o que fazer. O médico falou, mãe, não tem mais o que fazer, então, assim, a gente vai levar ela para o necrotério, eu não posso nem colocar ela num quarto. E quando foi que ela voltou à vida, deu sinais vitais, depois de quanto tempo? Bispo, a Esther ficou no necrotério 4 dias. Esses 4 dias, eles queriam fazer exames na Esther para poder doar os órgãos dela. E eu falei que não ia assinar nada. A partir do momento que eu não autorizei, então eles não podiam mexer na Esther.
foi o tempo que eu tive de fazer o meu propósito com Deus, de ir para o altar, de me lançar e fazer acontecer o milagre. No quarto dia, o médico falou para mim: mãe, se você não enterrar essa menina, eu vou enterrar ela e vou internar você. Em qual hospital isso aconteceu, Marjorie? Foi no Hospital Pedreira, é próximo do Shopping Interlagos, aqui próximo de Santo Amaro. Você lembra o nome do médico? Tem os exames aí que estão aparecendo, pode colocar os exames, por favor. Mostrou inclusive aí a data do óbito. Coloca o exame aí que mostra a data do óbito, exatamente. Já passou, acabou de passar aí, essa é a ficha de internação 2017. Coloca o exame que mostra a data do óbito. Isso. A assinatura do médico, mas ali não mostra o nome, mas tem ali 16 de dezembro de 2017. Foi isso? Em 2007. Aliás, 2007. Quer dizer, o médico assinou o óbito no Hospital Pedreiras, aqui na Zona Sul de São Paulo. Sim, senhor. Depois de 4 dias, o que aconteceu? Bispo, depois de 4 dias, como eu disse para o senhor, o médico ele falou para mim assim: olha, você tem que enterrar ela. Você precisa tirar esse corpo daqui, dessa forma que eu estou falando para o senhor. Você tem que parar com essa loucura. Você precisa ser internada, você não tem condições humanas de viver na sociedade. Você é maluca, você está falando com a morte há 4 dias. Você chega diante de um corpo morto e fala que ele vai ressuscitar. Isso não existe, isso é impossível. E eu falando que era possível. Eu nunca desacreditei, eu nunca falei assim, não vai acontecer. Eu sempre disse que ia acontecer. E como aconteceu? Bispo, no 4º dia, eu fui para a igreja, tinha feito um voto com Deus pela vida da Esther. Deixei meu voto no altar. Mas antes disso, eu fui no hospital, entre o meu corpo e da Esther, eu me debrucei em cima da Esther com esse envelope e falei para Deus: Deus, tudo que eu tinha para fazer pela Esther eu fiz. Agora é com o Senhor. E fui entregar meu voto no altar. E naquele altar eu falei para Deus: eu estou descendo daqui e estou indo buscar a Esther naquele necrotério. Porque eu tenho certeza que ela vai ressuscitar. Uhum. E quando eu cheguei lá, bispo, que eu fui entrando, escutei todo mundo rindo. Ela é louca, ela é maluca. Isso não existe. Mas eu tinha uma certeza, sabe? Minha convicção estava ali forte. E eu falei para Deus: eu vou levar minha filha para casa viva. Quando eu cheguei lá, que eu consegui entrar naquele lugar onde estava, e eu falei para ela: filha, a gente vai embora. Foi a última oração. Eu orei a Esther e falei para ela: filha, ressuscita. Que como o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, Ele foi com Lázaro, Ele é contigo. Soprei dentro da boca dela, me afastei. E o médico falou assim: você é maluca. Enquanto eu conversava com o médico, ele ali querendo que eu tirasse ela, enfim. Aí eu escutei Esther chorar. E eu comecei a rir porque eu já sabia. Eu já sabia do milagre. Eu estava crendo aqueles 4 dias. Eu sabia que o impossível ia acontecer porque está escrito. E assim se fez. E qual foi a reação do médico? O que o médico explicou sobre o que aconteceu? Porque isso não é possível, como você falou. O médico também confirmou para você que não era possível. Qual é a explicação que eles deram para isso? Ele ficou assombrado, ele ficou assustado em princípio. Ele disse para mim: mãe, eu não sei quem é você, o que você faz ou de onde você vem. Mas se eu tivesse conhecido outras mães com a fé que você tem, eu não tinha dado tantos óbitos. E até me pediu o óbito de volta, eu falei não. Porque o óbito é o antes e a Esther é o depois. É a prova. Dali você tirou ela do hospital, ela voltou à vida, teve alguma sequela? O que aconteceu? Então, bispo, naquele momento mesmo, eu tirei ela do hospital, levei ela para minha casa e ela estava decompondo a pele.
do rosto, nas costas, no bracinho dela, mas isso foi sumindo, conforme foi passando o tempo, foi sumindo. Um pediatra, depois de 3 anos que aconteceu isso, ele pediu para examinar a Esther, porque ele disse que com 3 anos de vida, a Esther ia vegetar, a Esther ia precisar de uma cadeira de roda, que a minha filha ia parecer um monstro, que não ia ter ser humano na terra que ia querer ficar perto da Esther. E quando ele disse isso, eu falei assim, não, a Esther vai ser perfeita, a Esther vai ser bonita, a Esther vai ter uma saúde perfeita, porque tudo que o senhor está falando eu converto em bênção para minha filha. Ele disse que a minha filha não ia andar porque ela não ia ter coordenação motora, ela não ia produzir cabelo porque ela não ia ter hormônio para produzir cabelo, que a Esther não ia ser uma criança de saúde próspera. E hoje está aí, a Esther tem cabelo, a Esther é saudável, inteligente, uma menina bonita, uma menina... É minha amiga. Eu falo que, apesar de tudo, além de ser minha filha, ela é a minha amiga. E aí, Esther, você é um milagre, então, né? Você é uma prova do impossível. Sim. Porque, assim, nada é impossível para Deus. E, Marjorie, quem compartilhou com você esses momentos tão difíceis, além, obviamente, da Stephanie, que era bebê, o médico, alguém da sua família compartilhou esses momentos com você? Sim, bispo, meu marido, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho um de 18, e eles estavam comigo, mas como eu disse para o senhor no começo, eles ficaram tão assustados também, que humanamente falando, é o certo. Chega uma notícia dessa, o ser humano, ele fica triste, ele se aborrece, ele não quer... Quando alguém que está ali na fé está assumindo aquela posição, falar, ela vai voltar, então é como se fosse assim, eu vou te fazer um carinho para você parar de chorar. Então, assim, eles ficaram assustados, eles queriam ir embora. Meu marido falou que ia se separar de mim porque eu estava doida. Filha, você ficou doida. A nossa filha morreu, já era. E eu, não. Quer dizer, não. Hoje eles então agradecem com certeza essa fé que você demonstrou lá atrás. Você não deixou de crer nem um minuto. Passou por louca, mas é assim, a Bíblia fala das loucuras da fé, que quem realmente vive a fé é considerado louco para este mundo. Você frequenta qual igreja universal, Marjorie, por favor? Eu faço parte da igreja de Vila Missionária, bispo. Vila Missionária, aqui na Zona Sul de São Paulo. Ok. Marjorie, muito obrigado. Esther, muito obrigado pelo testemunho de vocês. E fica aí, para todos que quiserem confirmar, verificar essa história, está aí. O impossível aconteceu na vida da Marjorie, pela fé dela. Bispo Adilson, é uma coisa fantástica, mas a Bíblia fala que Jesus ressuscitou a Lázaro, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e ele disse aos seus discípulos, ressuscitai mortos. Ele disse, o que eu fiz, vocês podem fazer coisas maiores. É para quem crê. É para quem crê em Deus, né? E obrigatoriamente, se você crê em Deus, você tem que crer em milagres. Agora, quando a pessoa ela vive uma religiosidade, não a fé, como aquela que Jesus falou, né, do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, é uma fé pequenininha, mas é uma fé pura, genuína. Quando a pessoa não vive essa fé, quando ela vive a religiosidade, então ela questiona, ela começa a criar os porquês. Por exemplo, a gente ouve uma história como essa, então a pessoa ela quer entender. Mas se você entender, então não é milagre. Se tiver como explicar, então não é milagre. E o que não é coerente é a pessoa dizer, não, eu creio em Deus. Mas quando ela vê um testemunho, ela diz assim, não, isso aí deve ser pago, isso aí é combinado. Se você não crê em Deus, se você crê em Deus, então você tem que crer no milagre. Nós vamos agora ver 7 evidências de que Deus não está limitado às leis da física. Porque o que você acabou de acompanhar foi um desafio às leis da física, não é? Assim como lá na Bíblia, Lázaro ficou 4 dias morto e Jesus o ressuscitou, a Esther ficou 4 dias no necrotério.
Isso desafia as leis da física. Como é que pode um corpo sobreviver depois de 4 dias? Então, você vai acompanhar agora esta matéria e nós já voltamos para falar com mais um caso impossível, desta vez lá de Curitiba, Paraná. Deus usou terra para criar o homem. Está na Bíblia, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Pode a ciência confirmar ou contradizer que o homem foi criado da terra? Será que o barro contém todos os elementos essenciais para a formação do corpo humano? Veja o que diz o livro Revisitando as Origens, do mestre em ciências pela Universidade Estadual de Maringá, Everton Alves. O autor menciona que o químico americano Edwin Emery Slowson, falecido em 1929, encontrou uma precisão química entre os elementos presentes no barro e no corpo humano e ficou fascinado ao constatar a coerência da afirmação bíblica. Segundo o cientista, no pó da terra há 16 elementos químicos diferentes, exatamente os mesmos elementos químicos presentes no corpo humano. Quando fez esta afirmação, Edwin ressaltou que havia ainda outros componentes a serem descobertos, mas que ele ainda não havia conseguido identificar. A travessia do Mar Vermelho foi um dos eventos mais importantes na história do povo de Israel. Os hebreus estavam em pânico, perseguidos pelo exército egípcio. De um lado, os soldados, de outro, o mar. Não havia como fugir. Moisés clamou a Deus. Um vento forte começou a soprar. Separou as águas e abriu um caminho seco. Os hebreus puderam então atravessar o Mar Vermelho, mas os egípcios não tiveram tempo de passar antes que o mar se fechasse de novo. Mas como a força do vento pôde separar as águas do Mar Vermelho? O professor Carl Drills, do Departamento de Ciência Atmosférica e Oceânica da Universidade do Colorado, mostrou que a abertura do Mar Vermelho pode ser comprovada. O cientista analisou ventos que sopram sobre o lago Manzala, o antigo lago de Tanis, no Egito. Ele usou um modelo do mar para reconstruir o evento bíblico. Dessa forma, Carl Drills conseguiu provar que a divisão do Mar Vermelho pode ser explicada pela ciência. O dia mais longo da história do planeta foi provocado pela fé de um homem que sempre obedecia à voz de Deus, Josué, sucessor de Moisés. O Senhor atendeu a um pedido inusitado, fez o dia ficar mais longo, ou, em outras palavras, parou o sol, como diz a Bíblia. Se detém, Gibeão! Josué venceu a batalha contra os amorreus, mas sabia que sem o auxílio do Altíssimo não poderia derrotá-los. Essa atitude ensina que muitas pessoas fracassam porque desprezam a Deus. Transformação da água em vinho. O primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus foi a transformação da água em vinho em um casamento. Havia um ditado popular na época que dizia: sem vinho não há alegria.
Por causa da provisão do Senhor Jesus na cerimônia, aquela família pôde desfrutar de alegria. Com esse gesto, Jesus valorizou o matrimônio e provou que nele há provisão espiritual para os que o invocam. Milagre da ressurreição. A Bíblia menciona que o Senhor Jesus ressuscitou 3 mortos: a filha de Jairo, chefe da sinagoga, o filho da viúva de Naim e seu amigo Lázaro. Lázaro, venha para fora. Jesus fez Pedro andar sobre as águas. Venha. Quando Jesus encorajou Pedro a andar sobre as águas, nos ensinou sobre a importância da fé no único que possui absoluto controle de tudo. O milagre da multiplicação. Pai, muito obrigado por esse alimento. Amém. 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 Como 5 pães e 2 peixes poderiam alimentar uma multidão faminta. E mais, todos se fartarem e ainda sobrar 12 cestos de pães. Este fato ensina que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, por maiores que sejam. E então, você entende agora que para Deus não há nada impossível? O sobrenatural para nós é o natural de Deus. Ou seja, o mundo de Deus é outro mundo, é outra dimensão. Para Ele não existem os limites que existem para nós. E é por isso que nós precisamos usar a nossa fé para entrar neste outro mundo, nesta outra dimensão, a dimensão de Deus, que é onde os milagres, os impossíveis acontecem. Vamos agora a Curitiba falar com a Lucimara, que é mãe do Ezequiel. Lucimara, Ezequiel, bem-vindos ao programa. Mãe e filho, mais um exemplo aqui de impossível. Qual foi o impossível que aconteceu na sua vida, na vida do seu filho, Lucimara, e o que você fez para provocá-lo? Bom, bispo, o impossível que aconteceu na vida do Ezequiel foi assim: ele saiu com uma bicicleta e, assim, toda estragada, arrumou, assim, aqueles 15 minutinhos de que saiu. Daí, de repente, milésimo de segundo, chegou a notícia, foram me buscar. Venha logo que o Ezequiel sofreu um acidente, um caminhão pegou ele. Pronto. Meus pés saíram do chão, fiquei sem direção, fiquei desesperada, sem ter força para nada. Fui até o local, chegando lá, o caminhão, o baú grande, pronto, vou encontrar o meu filho morto, né? Esmagado, pensei o pior. Daí cheguei lá, o meu filho já tinha acordado, só falava para mim: mãe, me desculpa, porque eu desobedeci, as pedras estão machucando a minha perna. E eu não olhava para o corpo dele, porque no que eu olhei acima da cabeça dele, eu olhei carnes, eu olhei pele e vi que era a cor da pele dele, os cachorros comendo. Daí aquilo ali já, pronto, me deixou mais desesperada ainda. Eu não tive a coragem de olhar para o corpo dele. Mas nisso o SAMU já chegou. O SAMU chegou, uma moça
estava lá, me tirou. Ela foi lá e me tirou. Me tirou de lá e eu tentando olhar, eu queria estar lá e ela segurando o meu rosto e eu querendo olhar o corpo do meu filho colocando na maca para ver o que aconteceu no corpo dele. E ela falou, olhe para mim agora, você vai prestar atenção. E eu chorando, desesperada, eu não queria ouvir ela. Ela falando, agora você vai ter que confiar em Deus. Ele é o único que pode te ajudar. Confia nele e clame a ele. Como é que eu saí de lá, ela me soltou, eu saí de lá. Como é que estava o corpo do seu filho? Não sei se você chegou a ver todo. Não vi. Não viu ali na altura. Mas você viu pedaços de corpo dele no chão, os cachorros comendo? Sim, eu vi pedaços de carnes com pele. Só isso que eu vi os cachorros comendo. Não deu tempo de eu ver porque essa moça me tirou de lá. Daí eu fui até o hospital, não fui na ambulância, porque não me deixaram ir, porque o estado dele muito grave, deu parada cardíaca, perdeu muito sangue, então não me deixaram ir na ambulância. Eu chegando logo atrás no hospital, daí assinei o papel da cirurgia para autorizar ele a ir para a sala de cirurgia. No que eu entrei, o médico cirurgião pegou na minha mão, apertou minha mão, contando o que aconteceu com ele. Ali eu passei a saber o que aconteceu com ele. E o médico segurando a minha mão como que se houvesse uma concordância. Você tem que ser forte. Eu e meu esposo, você tem que ser forte. Ele não vai conseguir resistir. Ele não vai conseguir resistir devido a tudo que aconteceu. Quebrou 3 costelas. Um dos fios de costela furou o rim. Quebrou o quadril. E arrancou toda a parte de músculo e carne, pele da coxa direita. Daí ele falando aquilo para mim, que o meu filho não ia resistir. E falou, e se por um acaso acontecer dele resistir, ele vai sair com a perna bem curtinha. Vai ser atorada a perna dele. Porque ele não tem músculo, ele perdeu toda a parte do músculo dele. Mas o médico falando aquilo para mim ser forte, me preparando, que eu ia ficar ali um longo tempo, uns 6 meses naquele hospital com meu filho. Mas aquela palavra, aquilo ali não me afligiu, porque aquela palavra da evangelista estava mais forte na minha mente. E eu tentando, assim, eu focar ali no meu filho. Mas as palavras dela, se apoie em Deus, confia em Deus, que Ele é o único que pode te ajudar. Aquilo não saía da minha cabeça. Daí eu fui para a sala de cirurgia, a sala de espera. Fiquei esperando ele ali. Ele deu entrada às 1h30 da tarde. E eu ali esperando, as horas passando, eu ansiosa e nada de resposta, nada de médico vir falar. De repente me deu uma dor tão forte, é a dor da perda, a dor no meu útero. Deu aquela dor, eu fui pro banheiro. Eu entrei em desespero naquela hora, eu chorei. Eu falei, eu dobrei meu joelho naquele chão sujo daquele banheiro, coloquei meu rosto no chão, chorando, clamando esse Deus. Eu clamei esse Deus e falei, eu sou pecadora, eu não estou na tua presença, eu não te sirvo. Mas o meu filho é uma criança, ele não tem culpa. Deu uma chance, o Senhor é o único que pode entrar naquela sala e trazer meu filho de novo, porque eu sei que ele já parou o coração dele, eu sei que ele morreu. Eu senti. E o Senhor é o único que pode entrar lá. Daí fiz esse clamor a Deus, me humilhei a Deus. Daí levantei, me veio um alívio. Tudo aquele peso saiu, tudo. Eu fiquei leve, assim, sabe, em paz, tranquila. Lavei meu rosto, saí daquele banheiro e fiquei lá esperando. O meu filho só saiu da sala de cirurgia às 9 horas da noite. Sabe, quase 8 horas de cirurgia. Saiu de lá entubado, foi pro quarto, foi pra UTI, um quarto de UTI. Ali o médico falou, ele não vai resistir. O médico batendo na tecla falando, ele não vai resistir, seja forte. Ele não vai resistir, ele perdeu muito sangue. Ele teve 4 paradas cardíacas. Naquele momento que eu senti que eu clamei a Deus, meu filho tinha falecido, ele tinha morrido. O coração dele parou 3 vezes, eram 4 cirurgias num dia só. E ele perdendo muito sangue e teve 4 paradas cardíacas. Então ali, eu vendo meu filho naquela situação, entubado, com aparelho, respirando por aparelho, desacordado,
eu fui para casa que eu tinha um bebezinho pequeno, eu não podia ficar no hospital. E eu queria ficar no hospital, mas eu não podia. Meu esposo ficou no hospital. Quando eu fui para casa, no dia seguinte eu levantei cedo para ir pro hospital. E aquela palavra daquela mulher na minha mente, eu falei que ia saber, eu vou passar na igreja, levar a foto do meu filho, pastor, orar, antes de ir para o hospital, e fui. Cheguei na igreja, falei, pastor, contei o que aconteceu e que ele estava entre a vida e a morte, não ia resistir, por ele ser muito novo, né? O pastor, eu falei, vamos lá no hospital orar para ele? O pastor disse, não vou. Eu não vou porque eu vou falar a palavra de vida e você vai levar essa palavra de força, essa palavra de vida, e o seu filho vai sair dessa, só crê. Confia em Deus. Tá, fui com essa palavra, lembrando da passagem do centurião, né? Daí fui com essa palavra lá para o hospital, cheguei lá, olhando a situação do meu esposo, olhando para mim, balançando a cabeça, ele não vai conseguir, ele não vai resistir, ele pode até não passar. O olhar dele, o gesto dele foi como que se ele falasse essas palavras para mim. Ele pode não passar essa noite ou amanhã de manhã, ele pode amanhecer morto, ele não vai resistir. Quer dizer, tudo ao contrário, tudo falando contra a sua fé, contra a sua oração, que é muito importante a gente reforçar aqui, Bispo Adilson, porque quando a gente crê no impossível, quando a gente está focado no que Deus falou, na palavra dele, há um conflito entre o que a gente crê da palavra e as palavras que vêm ao nosso encontro, as informações contrárias que vêm ao nosso encontro. E ali há uma batalha, como eu tenho certeza que a Lucimara travou essa batalha também, assim como a Marjorie anteriormente também travou lá com os médicos. E é quando a pessoa mantém, não é uma questão de emoção, porque não é loucura, não é a pessoa está num estado de choque, por isso ela está num estado de negação, não quero, não aceito. Não, é uma questão consciente de fé, de confiança na palavra de Deus. Ali Deus tem que cumprir a palavra que ele empenhou. Porque nesse momento a pessoa ela tem que ignorar os sentidos. Por exemplo, ela teve que ignorar o que ela ouviu dos médicos, porque o médico ele vai dar a opinião técnica, de acordo com o que ele estudou, de acordo com o que ele está vendo nos exames, no quadro do paciente, então ele passa o parecer dele. E aí entra um dos sentidos, que é o ouvir. Você ouve de todos os lados, de todas as pessoas, palavras negativas. Tem aquilo, o outro sentido que traz informações para a gente. Os olhos, ela viu pedaços de carne do filho. Então, essas informações que entram pelos sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos, elas trazem um desespero. Se você se deixar levar por isso, você vai ficar desesperado. E é aí que entra a fé. A fé, ela ignora os 5 sentidos do ser humano e vamos dizer, um 6º sentido. Tudo está dizendo, não tem jeito, tudo que você olha, tudo aponta, não tem jeito. Mas a pessoa, ela mantém-se crendo. Por isso é que é chamada até de louca. Tem gente que diz, não, tem que internar, essa pessoa está maluca. Porque a fé é loucura para o mundo. Mas é assim que ela funciona. A fé independe do que você vê, do que você ouve, do que você sente. A pessoa mantém-se, por exemplo, ela citou uma passagem que tem a ver com o problema dela, que foi a questão do centurião, né? Que recebeu só uma palavra. Então, é exatamente isso. A pessoa olha só para a promessa de Deus e ela ignora tudo que ela está ouvindo, vendo ou sentindo. Até a resposta do pastor para ela também foi essa fé sobrenatural, porque, digamos, emotivamente falando, o que era esperado era que o pastor falasse, não, sim senhora, eu vou lá com a senhora, quer dizer, tadinha da mãe, está perdendo filhos, tal, vou lá para consolar, vou lá para orar, dar as últimas, a unção final, né? Mas ele disse, não vou não. Desculpa, a fé não chora, né? A fé não chora. Ele falou, a senhora vai levar a palavra. Leva a palavra porque por essa palavra ele vai viver. O que aconteceu, Lucimara, finalmente,
o milagre que trouxe de volta o Ezequiel e fez ele superar o que estava esperado de pior? Foi assim, bispo. Eu tive que, bem dizer, acordar, né? Porque eu não conhecia essa fé. Eu não vivia essa fé, na verdade. Daí, passando-se ali, eu cheguei naquele hospital, eu não olhei ele ali dormindo, entubado, sem respirar, não. Eu não olhei ele assim. Eu olhei ele, a partir do momento eu comecei a olhar com os olhos da fé por causa das palavras que estavam na minha mente, para mim confiar, para mim clamar esse Deus do impossível. E aí, eu olhando assim ele, eu falei, vai dar certo. Ele vai sair dessa, ele é forte. Deus está aqui com ele, está aqui do lado dele, segurando na mão dele. E vai sair dessa. E o meu esposo olhou para mim assim, pensando, eu acho que pensou, coitada, né? Assim, ele só fez assim. Ele quis falar, eu estava com aquela palavra na minha mente, dentro de mim, pronto. Eu não queria olhar a situação, não queria saber se ele estava ali morrendo, se ele não ia conseguir. Não. Meu pensamento era aquelas palavras. E o que aconteceu? O que aconteceu então, Lucimara, finalmente, na recuperação dele? Daí eu fui no dia seguinte, antes de ir para o hospital, eu fui para a igreja. Eu vou para a igreja, eu vou buscar força na palavra, vou buscar força. E ouvi o propósito, eu falei, vou pegar. Eu sem trabalho, meu esposo ficou sem trabalho para ficar no hospital com ele. E eu com um bebezinho de colo, de 3 para 4 meses em casa, eu não tinha condição. Então, tudo que eu tinha, eu não olhava valores, eu tirei coração de valores. Eu olhei a fé, falei, não, eu vou para a fé. Fui para o altar, fiz propósito, dia após dia, vivendo o propósito da fé no altar. Pegava envelope, cumpria, ia lá no hospital, ouvia as palavras de derrota, as palavras de não vai sair, não. Pronto, até o ponto de eu chegar no hospital e ouvir que ele não vai sair com a perna. Ele recuperava um pouco e outro, assim, às vezes piorava, sabe? Pegou a bactéria, quase morreu com a bactéria. E eu ali, vivendo em fé, ungindo o corpinho dele, e ele gritando, ele gritava de dor, ele vivia à base de morfina. Em 7 dias ele saiu do aparelho, ele começou a respirar sozinho. E eu olhando ali a fé de Deus, era a mão de Deus, eu falando com meu esposo, é a mão de Deus, e, sabe? E eu vivendo essa fé de propósito em propósito no altar. E ele gritava de dor, até um ponto que o médico falou, não vou mais dar morfina porque eu estou drogando ele. A morfina eu estava dando de 4 em 4 horas, não vou dar. Até que ele gritando de dor o hospital inteiro. Ouvia os gritos dele de dor, porque eles raspavam a perna dele para tirar aquela carne morta. E a morfina não passava mais a dor. E eu no telefone, falando com o meu esposo, e passou o telefone para ele. Ele, mãe, me ajuda, mãe, por favor, me ajuda, eu tô morrendo de dor, eu não aguento mais essa dor. Faça alguma coisa. Eu falei, é você que tem que fazer. Você pega e fecha seus olhos, que nesse exato momento o Senhor Jesus está aí do seu lado. Ele está esperando você chamar ele, pedir para ele vir tirar a dor. E foi isso que ele fez. Ele fechou os olhos e ele orou. Ele falou para Deus tirar a dor, que ele não estava mais aguentando. Ali em diante, ele não tinha mais dor. Ezequiel, você lembra? Você tinha que idade nessa altura, Ezequiel? 9 anos, bispo. E aí, o que você lembra desses momentos, tanto dessa oração que você fez, quanto dos momentos anteriores? O que você pode aí ilustrar do que a sua mãe está contando? Por mim foi um milagre. Mas, naquele dia que ela ligou para mim, ela só falou, é com você e Deus, você ora para ele, pede para ele. E Deus só fechei o olho, falei, Senhor, por favor, faz eu dormir ou passar essa dor. Eu consegui dormir e no dia seguinte não senti bastante dor. Como que eu posso dizer? Não senti dor, tipo, como eu sentia antes. Uhum. E aí? O que aconteceu?
E daí eu parei, assim, não sentia muita dor. E daí eu comecei, sempre agora, daí antes, daí começou a melhorar. E daí eu fui conversando mais com meu pai, que eu já estava sem os aparelhos. Daí eu fui conversando todo dia, até de noite. Daí meu pai levou um videogame, fiquei jogando. Daí eu fui melhorando com o tempo, por causa do Senhor Jesus. Quer dizer, a partir daquela oração, daquele clamor, você parou de sentir a dor, ou diminuiu a dor, você conseguiu dormir e ali foi a recuperação. Em quanto tempo, Lucimara, o Ezequiel ficou recuperado e saiu do hospital? Era para ser 6 meses, né, pastor? O que o médico cirurgião tinha dito no início para mim, ele ficou 65 dias. Ele ficou 3 meses, 5 dias, ele saiu com a perna, com a perna dele, não saiu com perna amputada. Ele só tem um rim, porque a costela que furou o rim dele, o rim sumiu. Ele tem um rim, não precisa fazer hemodiálise, nada, a médica não acreditou. Não pode, ele tem que fazer, mas ele não sente dor, ele tem uma saúde de ferro, graças a Deus, não precisa. Ela mandou eu fazer todos os tipos de exame nele, para ela ver mesmo que ele não precisa fazer hemodiálise. E ela viu, ela não acreditou, falei, é um milagre. Até no hospital o médico pegou, os médicos que choravam por ver ele gritar o hospital inteiro de dor, pegou e falou para mim, nossa, o seu filho sim, tem um anjo muito forte ao lado dele. Ele não era para estar nessa recuperação, não era para ele estar vivo, não era para ele estar com a perna, o procedimento está dando tudo certo, de colocar a pele, tudo. Eu falei, é o Senhor Jesus que está ali com ele. É só por isso, ele é um milagre, até porque hoje eles chamam ele de milagre, o menino do milagre, quando ele aparece no hospital. Como é que estão os movimentos, a vida dele normal, como é que está? Normal, joga bola, brinca, não para, tem uma saúde de ferro, não pega gripe, tá uma bênção. Nossa, uma saúde que eu nem preciso estar em consulta, é uma vez por ano, o que era para todo mês estar na consulta, é uma vez por ano só que eu levo ele, bispo. Fica de pé aí, não sei se a câmera dá para afastar um pouquinho, você ficar de pé, o Ezequiel, mostrar aí para as pessoas, se puder afastar aí a câmera, não sei se... Quer dizer, você caminha aí um pouquinho para ver, caminha aí um pouquinho, e aí? Quer dizer que você não era para estar vivo, ou se estivesse era para não ter essa perna. E tá bem. Graças a Deus. Não era para me ter. Diz eles que eu ia só sair com toco de perna. Hoje também, a minha mãe estava falando comigo, que ela estava falando que não era para mim. Hoje eu estava andando de bicicleta. E ela falou, não era para mim estar andando de bicicleta, jogando bola, estava soltando raia. Não era para fazer nada disso. Agora, só cuidado de novo com os caminhões, né? Cuidado com os caminhões, tá bom? Muita atenção. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Lucimara, agradeço a você, Ezequiel. Vocês frequentam a Universal aí em Curitiba, em qual local? Na Catedral? É ali no bairro São Gabriel, bispo. E é o que eu falo, é o Deus do impossível, porque tudo era impossível na vida dele. Ele está aqui hoje. É só agradecer a Deus mesmo. Se não fosse uma evangelização de uma mulher, as palavras que Deus usou ela para abrir meus olhos, meu filho não estaria aqui hoje comigo. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Muito obrigado. Bispo Adilson, nós temos aí pessoas comentando dos impossíveis que elas estão vivendo. Por exemplo, a Marli Amâncio, ela diz assim, a minha cura de câncer é impossível para mim. A Samara Onofre, ela diz, o impossível é a restauração do meu casamento devido às circunstâncias que chegou. A Simone Pinheiro, meu filho ser liberto das drogas, já tentei de tudo. A Tassiane Pedroso diz assim,
O que tem sido impossível para mim é a cura da esclerose múltipla. Para a medicina não tem cura. E a Nilce, ela diz, é a cura da minha visão. Os médicos dizem que não tem cura nem tratamento, que é genético. Eu tenho aqui o comentário da Mariceia Oliveira, ela diz assim: eu tenho até vergonha de falar, eu moro só, sou mãe solteira, tenho 46 anos. E há 15 anos que eu não sei o que é beijar, abraçar, viver uma vida de companheira. Não me considero uma mulher, pareço um homem. Há 15 anos eu faço tudo sozinha. Às vezes pergunto a Deus até quando vou ficar assim, encalhada, em casa, contudo, sendo um homem da casa. Todos os dias eu digo, eu não aceito viver assim como um homem. Minhas filhas me veem assim, é horrível demais. Quer dizer, para a Mariceia, está sendo impossível ela ter um marido, ela se casar, realizar o seu sonho. O que para algumas pessoas é simples, não é? Para outras parece impossível. E talvez isso é o que dói mais para você, porque você vê outras pessoas conseguindo o que você tanto sonha e você não consegue. Mas olha, essa situação vai mudar. Esta semana ainda, você vai procurar a Igreja Universal do Reino de Deus e você vai pedir ao pastor um grão de mostarda, como este aqui. Ele vai te dar um papel exatamente como este aqui. Este papel aqui vem com um grãozinho de mostarda para ilustrar esta palavra que Jesus disse, estas palavras. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Esse é o tamanho de um grão de mostarda. Talvez você diga assim, a minha fé não é grande o suficiente, a minha fé não é muita. Eu vejo esses testemunhos, parece que essas pessoas tinham uma fé enorme. Não, não importa o tamanho da fé. Aqui está a palavra do Senhor Jesus. Se você tão somente tiver uma fé deste tamanho, e o tamanho do seu problema for o tamanho de uma montanha, a sua fé é mais forte do que o seu problema. Então você vai escrever aqui qual é o seu impossível. Você vai pegar esse papel na Igreja Universal, vai escrever aqui o seu impossível, e neste domingo, dia 13 de setembro, o primeiro dos 3 domingos dos impossíveis, você vai levar esse pedido e você vai fazer no altar o seu voto, a sua manifestação de fé. Você vai colocar no altar a confiança que você tem colocado nos médicos, nas pessoas, em si mesmo, você vai colocar no altar através do seu voto e do seu pedido. Pois assim também está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você vai manifestar a sua fé pelo impossível que você está buscando na sua vida. Procure esta semana ainda a Igreja Universal mais próxima, fale com o pastor, eu quero o grão de mostarda e o papel para eu fazer o meu pedido dos impossíveis. 3 domingos dos impossíveis, agora no mês de setembro. O nosso último caso de hoje é também de uma mãe e de um filho. A mãe, Wilma, ou Vilma, está por videochamada. É Wilma ou Vilma? Vilma. Vilma, obrigado. Então, dona Vilma, e o seu filho Arlindo, você está em Natal e ele está em Sergipe, também por videochamada. Sim. Muito bem. Vilma, conta pra gente qual era o problema do Arlindo. Então, bispo, eu cheguei na Igreja Universal com um problema aos meus olhos impossível. Porque o meu filho, que eu olhava para ele como uma pessoa realmente com um futuro brilhante, porque um rapaz jovem, bem-sucedido financeiramente, tinha uma casa de ração, pet shop, trabalhava muito bem nesse ramo que ele gostava, tinha um carro, tinha uma moto,
era uma pessoa benquista lá no ambiente que ele estava no comércio dele. E, frequentando baladas, ele conheceu as drogas. Através das baladas, ele se infiltrou, literalmente, no crack. Não foi uma droga de chegar e participar e fazer outras coisas e trabalhar e caindo aos poucos. Não foi assim, bispo. Foi uma coisa devastadora. Ele começou a não mais abrir a loja dele. Os fornecedores passaram a procurar, porque ele pagava tudo certinho, e ele passou a não pagar os compromissos dele. Isso começou a chegar aos meus ouvidos, porque até então eu achava que as coisas estavam caminhando. E daí, bispo, eu fiquei muito desesperada. Foi tudo rápido. Porque eu descobri, bispo, que realmente era o crack. Ele se infiltrou, ele se entregou, ele passou a viver para o crack. Nada mais fazia sentido para ele. Então, uma vez ele me chamou para ir à loja dele, porque ele queria que eu ficasse lá. Aí eu ficava. Quando chegava no final da tarde, ele vinha e pegava todo apurado. Aquilo ali começou a ficar uma angústia dentro de mim. Eu sabia que eu estava trabalhando e ajudando ele a cada vez mais se afundar no crack. Ele pegava o dinheiro das drogas, aliás, o dinheiro do comércio e usava nas drogas. Isso mesmo, pastor, bispo, desculpa. E daí ele foi aumentando a situação dele em relação ao vício. Ele foi cada vez mais sabendo que ele tinha aquele comércio, aí ele resolveu vender o comércio. Vendeu o comércio, passou o comércio para uma outra pessoa, e aí ele usou o dinheiro todinho do comércio, do carro, da moto, foi tudo para a boca de fumo. Ele viveu literalmente para o crack. Arlindo, deixa-me falar com ele agora um momento, Vilma. Arlindo, o que deu em você? O que aconteceu? Você tinha que idade quando você ingressou nas drogas? E você era um rapaz responsável, já tinha loja. O que deu em você para entrar nas drogas? Boa noite, bispo. Então, bispo, é como a minha mãe, ela estava relatando, ela estava falando, né? Eu tinha esse meu comércio, que era uma loja de ração, um pet shopping, e por conta das baladas, das festas e algumas amizades que foi surgindo na minha vida, no meu caminho, eu conheci o mela, né, como se fala, que é o crack junto com a maconha. Então, da primeira vez que eu usei, aquilo ali já praticamente se enraizou dentro de mim, né? Então, eu comecei a usar em todas as festas, em todas as baladas, e eu comecei a usar também na segunda-feira, depois comecei a usar na terça-feira, depois, quando eu fui ver, eu já estava usando todos os dias. E aquilo ali já estava me dominando, eu não tinha mais força para vencer aquela vontade, aquela fissura, aquele desejo que havia dentro de mim por conta do crack. Tudo assim, você vendeu a loja, motocicleta, você ia dando tudo na boca de fumo? Bispo, com a loja eu conquistei 2 motos, eu conquistei um carro, fiz um som para fazer propaganda e tudo eu deixei na boca de fumo. E para terminar, eu vendi a loja para um concorrente meu, passei a loja para ele, dividi em vários cheques e gastei tudo com droga. Tudo com droga. Eu vivia pro crack. Eu dizia para minha mãe, olha, eu amo o crack e vou morrer no crack. Era isso que eu falava para ela. Enquanto a senhora está sofrendo, eu estou curtindo. Não sofra por mim não, porque eu estou curtindo a minha vida. Eu comecei a usar mesmo o crack com 19 anos. Então, para mim aquilo ali era vida, realmente era curtição. Eu me sentia bem usando o crack. As pessoas viciadas, especialmente assim no nível que você está relatando, que você vivia, elas dizem que o fim do viciado é ou cadeia
ou clínica ou cemitério. São os 3 Cs, cadeia, clínica ou cemitério. Porque o vício não tem cura, segundo a própria Organização Mundial de Saúde. Vilma, o que você fez? Como é que você manifestou a fé para vencer esse impossível? É impossível para o homem tirar um viciado do crack. É impossível. É impossível o viciado do crack parar de usar o crack. Como é que você agiu a sua fé? Isso mesmo, bispo. Era isso que eu via da minha família, do pai dele. Eu via realmente que não tinha mais jeito. E as pessoas queriam já que eu abandonasse, porque o sofrimento era tamanho. Eu usava muita força do meu braço, procurava psiquiatras famosos aqui em Natal para atender ele, achando que isso eu iria ter êxito. E quando eu voltava do psiquiatra, ele só nem em casa ele entrava, ele já voltava, ia para a boca de fumo e voltava de novo com crack. E eu fui fazendo coisas assim, com a força do meu braço, com a minha situação financeira, até que eu cheguei ao momento que eu fiquei sem nada. Aconteceu uma separação, eu tive que abandonar o meu filho mais novo, porque o meu filho já estava com problemas psicológicos, não podia me acompanhar, porque a situação estava tamanha com esse meu filho que estava nos vícios. E daí eu abandonei ele e fiquei numa situação também mais difícil ainda, e lutando com a força do meu braço. Até que um dia, uma vizinha de uma amiga minha falou para mim ir à Igreja Universal, porque lá eu poderia resolver esse problema. E eu achei que fosse assim, uma coisa que ela estava me dizendo mais para massagear o meu ego, porque se tudo que eu tinha feito não tinha adquirido resultado nenhum, eu já estava sozinha, já estava separada, já estava sem ter apoio, até mesmo da minha mãe, que já estava cansada de tanto me apoiar. E ele cada vez mais piorando, roubando, traficando, fazendo todas as coisas que me deixava realmente numa situação que eu vim pedir até a morrer. Preferia já que Deus fizesse algo para me levar, porque eu não suportaria mais tanto problema, tanta situação dessa. Eu entrei na Igreja Universal, comecei a ter uma visão diferente daquela que eu estava tendo com a força do meu braço. Comecei a ver que se a fé fosse realmente colocada em prática, se eu colocasse a minha vida no altar e eu confiasse em Deus, eu realmente poderia ver o impossível acontecer na vida do meu filho. E eu fui me fortalecendo cada dia mais que eu ia, que eu assistia aos cultos, que eu fazia os meus propósitos, que eu me lançava no altar. Eu comecei, o primeiro milagre, bispo, foi porque eu comecei a me sentir forte e confiante. Esse, para mim, foi o primeiro milagre. Mas não parou por aí, bispo. Eu agindo a fé, ele nos vícios do crack, e aí eu tive a notícia que o outro filho do meio estava envolvido com ele no crack também. Então, as pessoas diziam, você está perdendo seu tempo, está vendo que não tem mais jeito? A minha mãe queria que eu fosse embora do estado, porque aí eu iria abandonar eles, eu iria conseguir viver. Mas eu não fiz isso, bispo. Eu comecei a ter a certeza do impossível, mesmo que antes eu estava com um filho no crack. Após eu começar a lutar na Igreja Universal, eu já não estava com um filho, eu estava com 2 filhos no vício do crack. Um já marcava para roubar e o outro ficar na porta esperando. Eles, para concretizar o roubo, roubando nos supermercados, aí começava, tu vai e eu fico aqui esperando. E assim, a situação foi tamanha que chegou o ponto que o pai dele trocou a fechadura da casa dele, eles foram para São Paulo, e quando chegou lá, bispo, ele começou a se envolver ainda mais,
porque a namorada do meu filho do meio estava lutando por ele, aí aceitou eles dois lá, também pensando que com diálogo, ali eles iam maneirar, mas eles começaram a roubar as pessoas que deram apoio a ele lá na casa, a namorada, a mãe da namorada. Aí foi quando ela pegou, colocou eles para fora. E ele foi para Cracolândia. E eu perdi o contato deles, bispo. Eu perdi o contato dele. Mas, nesse momento, bispo, foi que realmente eu me envolvi ainda mais com Deus e passei ainda mais a fazer os meus votos, entregar realmente a minha vida a Deus na confiança do impossível. E com certo tempo, eu sem desistir, bispo, sozinha com Deus. Porque antes eu lutava com a minha família e sem Deus. Depois eu fiquei sem minha família e fiquei lutando com Deus, eu e Deus. Consegui um contato, resgatei eles, a namorada do meu filho do meu, trouxe eles dois. Ele na rua, com barbante, urinado, andando maltrapilho, fedorento. Olha, só o Senhor vendo, bispo, não era mais os meus filhos. Não era mais os meus filhos. Quando chegou, que eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu tenho certeza do impossível. Porque como está, não pode continuar. Eu estou crendo, eu estou com minha vida no altar e eu tenho certeza que o impossível vai acontecer. Bispo, era muito difícil. Quantos momentos vinham na minha cabeça para que eu desistisse, que eu estava perdendo meu tempo, que eu estava dando dinheiro para a igreja, que eu estava ali levando lavagem cerebral. Mas, ao mesmo tempo, bispo, a minha voz, a voz que eu ouvia de Deus era muito maior do que essa voz que eu ouvia mandando eu desistir. E aí a força que vinha dentro de mim para mim continuar era tamanha que eu continuava sorrindo, passei a evangelizar na igreja com os meus filhos nas drogas. Eu sabia que quando eu estava ali falando de Deus para as pessoas, Deus estava cuidando deles. E Deus foi, bispo, comigo, foi com a minha família, porque era muito difícil. Mas eu também, bispo, pedi a Deus para que eu não fosse para a porta de cadeia nem para o hospital. E apesar de furtos que eles faziam em supermercados grandes, como Extra, lojas americanas, época de Páscoa, eles roubavam muitos ovos de Páscoa para levar para a boca de fumo. Então, apesar de tudo isso que eu passei, Deus me livrou de estar em porta de cadeia. Eles não têm passagem na polícia. Eles não têm passagem na polícia. Eu não tive que ir para o hospital, ficar com eles lá em situações difíceis de doença, mas eu achava que Deus ia libertar o meu filho, mas Deus ia libertar para levar, porque o estado físico dele, ele não tinha mais condições de sobreviver, porque ele era somente o osso, ele não comia. Quando eu encontrava ele, bispo, nas ruas, com aqueles pets de refrigerante que eu colocava suco e levava outro com água, quando eu encontrava que eles tomavam ali aquele suco, aquela água, algum alimento que eu levava, eles comiam ligeiro já para assumir de mim, entendeu? Mas eu sempre confiante, porque agora, para mim, estava diferente de como eu trabalhava antes, na minha vida em relação a eles, sem Deus, sem agir a minha fé. Como foi que aconteceu o milagre na vida deles? Exatamente, bispo. Exatamente. Aí foi quando aconteceu o milagre na minha vida, entendeu? Para todos da minha família ver, porque a minha família é grande, eu tenho muitos irmãos. Então, meu pai, o pai dele mesmo já não acreditava. Ninguém acreditava. As pessoas
até diziam assim, ó, você vai encontrar seu filho morto, porque vão matar ele, entendeu? Porque ele já na boca de fumo, ele devia mais de 10 mil reais a traficantes, ele devia. E as pessoas ligavam para me cobrar. Eu não tinha como pagar. E mesmo assim, eu não ia pagar, porque eu já estava com a minha fé sólida no impossível acontecer. Então, eu não ia pagar, porque eu sabia que o impossível, o milagre, Deus ia fazer. Como é que foi essa intervenção de Deus? Qual foi esse dia que Deus interviu no caso? Então, bispo, um dia, assim, numa tarde, era no meio da semana, ele no meio fio da rua, assim, sentado no meio fio da rua, né, porque ele já era realmente, assim, da rua, né, aquelas roupas se eu desse uma roupinha limpa, no outro dia ele pegava, já não estava mais com aquela roupa limpa. Então, eles dois eram realmente da rua mesmo. Aí eu cheguei, quando ele chegou perto de mim, ele olhou e falou assim, mãe, me leva para Paraíba, para a casa da minha avó, que eu quero ir para lá. Bispo, ali foi assim, uma alegria imensa. Aí depois eu falei, meu Deus, será que a minha mãe vai aceitar? Aí foi quando eu entrei em contato com a minha mãe. Mãe, por favor, me ajuda. Ele está dizendo que vai aí para sua casa, que ele realmente quer mudar de vida. Me ajuda, ele está pedindo para ir para sua casa. A minha mãe disse, pode trazer, minha filha, pode trazer ele. E quando ele foi para lá, bispo, para minha alegria, né, porque Deus já estava com todo o caminho preparado, pertinho da casa da minha mãe tinha uma igreja universal. Igrejinha assim de bairro, que minha mãe morava no interior da Paraíba. E ele ia todos os dias para a igreja. Quando a minha mãe ligava, que sempre me dando notícias dele, olha, ele está indo todos os dias para a igreja. Todos os dias ele está indo para a igreja. Ali era uma felicidade, bispo, que o senhor não tem noção. O que aconteceu, Arlindo, nessa época? O que começou a acontecer com você? Você sentiu uma diferença de objetivo? Você falou que não ia largar o crack por nada. O que mudou dentro de você para você começar a ir para a igreja e buscar a Deus? Então, bispo, com o tempo, quem usa droga ou quem já usou sabe disso, a gente vai começando a ficar amargurado, depressivo, triste, porque a gente vê que aquela vida ali mudou a vida da gente por completo, mas para pior e não para melhor. Então eu era uma pessoa que não tinha mais expectativa de vida nenhuma. E mesmo assim, eu vendo o sofrimento da minha mãe, eu falava, poxa, meu Deus, coloca força dentro de mim para mim sair dessa situação, porque eu estou escravo, eu sozinho eu não consigo. Porque a minha mãe pagava psicólogo, psiquiatra, psicanalista e nada adiantava. Me mandou para Paraíba, me mandou para Fortaleza, para casa de um tio, me mandou para São Paulo. E parece que quanto mais ela lutava para me tirar, mais eu me afundava no mundo dos vícios. Então, por conta de toda a decadência que eu fui me infiltrando, eu comecei também a usar o ox, que é um pouco mais forte que o crack e mais barato. Então eu comecei a sentir muita falta de ar, eu era muito magro. E eu estava vendo que se eu continuasse mais um pouquinho ali, eu ia morrer. Então eu comecei a falar mais com Deus, pedir essa força a Ele. De repente, num dia, depois que eu tinha usado bastante crack, veio essa força. Não, você pode, você pode. E eu falei assim, não, eu posso. Deus falou assim, se você se aliar comigo, se você se tornar para mim, você vai sair dessa situação. Então a primeira coisa que eu pensei foi de sair lá de Natal, de onde eu estava, porque eu tinha muitas amizades que me levavam a usar droga. Tanto que no dia que eu saí de Natal para Paraíba, um amigo meu falou assim, rapaz, maluco não para, maluco dá um tempo. Você vai, mas depois você vai voltar. Mas eu fui decidido para mudar. Então, quando eu cheguei lá na casa da... Quando você começou a frequentar a igreja lá na casa da sua avó, em quanto tempo você ficou liberto e curado de tudo isso? Então, bispo,
eu fui tão decidido, que em 3 meses, que foi quando eu voltei para Natal, eu já estava liberto e batizado no Espírito Santo. Foi 3 meses que eu passei lá na casa da minha avó. Então, quando eu voltei para Natal, eu comecei a frequentar a igreja com a minha mãe. Aí foi que nasceu o desejo tal de se infiltrar mais nas coisas da igreja, de se dar mais nas coisas da igreja. Então, eu fui começando a participar dos grupos da igreja. Mas a minha libertação mesmo foi 3 meses. 3 meses. E há quanto tempo você está limpo e liberto do crack e de todas as drogas? Então, bispo, eu já estou há mais de 10 anos liberto de todos os vícios que eu tinha. Graças a Deus não tenho mais vontade, não tenho mais fissura, não tenho mais desejo. E tudo aquilo que eu e minha mãe ouvia da medicina, porque isso é um fato real, que a doença chamada vício não tem cura, né? Como o senhor falou, é uma doença incurável, progressiva e fatal, uma doença de 3 Cs. É clínica, cadeia e caixão. Então, graças a Deus, Deus fez o impossível através da fé da minha mãe, nesse Deus vivo, né? Porque a palavra de Deus fala que ela é viva e eficaz, né? Então, essa palavra que ela é viva, ela foi realmente eficaz através da fé da minha mãe no altar. E hoje você ajuda outros viciados a se libertar. Hoje você faz parte da obra de Deus, você é um pastor hoje. Você dedica a sua vida para ajudar outras pessoas. Sim, Senhor Bispo. Com muita alegria, hoje eu já sirvo a Deus há quase 10 anos no altar e eu tenho ajudado durante todo esse tempo várias pessoas, já fiz a cura dos vícios também, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, durante quase 2 anos. Estou aqui agora no estado de Sergipe e graças a Deus, Deus tem contado com a gente para a gente levar a palavra dele, essa palavra viva, essa palavra eficaz, que quem crê nela não tem como não ver o impossível acontecer, porque eu sou prova viva de que Deus pode sim tornar, seja qual for o impossível, possível na vida daqueles que realmente creem nele. Olha aí, a fé do Arlindo era como esse grãozinho de mostarda aqui, ó. Essa era a fé dele. Era uma fé muito insignificante diante do tamanho do seu problema. Era isso aqui que Jesus quis dizer. Mas se ele usasse essa fé como ele usou, lá na calçada, na rua, usando crack, ele falou: meu Deus, me dá força. Meu Deus, me dá força. Foi o que ele orou. Já resultado, essa oração já foi resultado da fé da dona Vilma, que perseverou contra tudo e todos. Contra tudo e todos. E está aí. Está aí, dona Vilma. E o irmão? E o irmão do Arlindo, dona Vilma? Graças a Deus, pastor. Hoje, graças a Deus, também liberto, bem casado. Os dois, né, são casados. Hoje, toda a minha família, hoje eu tenho orgulho de neto, né? Do meu filho, do outro também. Tenho orgulho deles. E acham, assim, realmente que só um milagre, porque eles não esperavam esse milagre acontecer de forma nenhuma. Esse hoje, aí é o graças outro. a Deus, esse aqui, bispo, é o que passou por problemas psicólogos, no psicólogo. Foi ele que eu abandonei na época, né, por causa da situação, porque eu não podia acompanhar ele, que ele já estava com problemas seríssimos, devido a ver tanto sofrimento, a situação com 2 filhos nas drogas, eu também já doente, magra, querendo morrer, e eu não queria que ele visse mais sofrimento ainda. Tá certo. Então hoje, graças a Deus, nós todos servimos ao Senhor Jesus também. Toda a família resgatada. Toda a família, muita felicidade, graças a Deus. Deus realmente é o Deus do impossível. Quando a gente age, a nossa fé, a gente confia com determinação, perseverança. Não é hoje, não é amanhã, não foi fácil, bispo. Na igreja eu não cheguei hoje e já recebi o milagre impossível no dia seguinte ou nos meses seguintes. Não. Quando eu entrei na igreja, que eu comecei a usar minha fé, as coisas
praticamente assim, aos olhos das pessoas humanas, pioraram. Porque eu estava com um filho quando eu entrei na igreja, ao invés de ser um, eram 2. Porém, eu fui perseverante, fui confiante. Os meus votos no altar eram o que me fortalecia e que me davam a certeza que um dia Deus ia realmente tomar essa situação e fazer o impossível. Eu não sabia como, não sabia se Deus ia, porque eu pedia muito assim, bispo, que Deus salvasse e levasse ele, porque eu achava que ele ia também ficar com sequelas, que ele não ia mais ter condições fisicamente de resistir, de ter vida, de ter saúde. E hoje está aí, um homem forte, cheio de saúde. Mas Deus sempre faz melhor do que a gente pede, né? Não só resgatou, livrou, agora ele dá o troco ao diabo, tirando outros viciados dos vícios. Como Deus é maravilhoso. Isso mesmo. Que maravilha. Muito obrigado, dona Vilma. Obrigado, Arlindo. A senhora frequenta a Universal aí em Natal? Eu frequento aqui a Universal em Parnamirim, na sede Santos Reis, Natal. Em Natal. E o Arlindo está aí, você está em qual igreja hoje, Arlindo? Qual Universal que você é pastor? Estou aqui no estado de Sergipe, bispo, aqui na Igreja Universal do Mosqueiro. Nós estamos aqui ajudando essas pessoas de fé e muitas coisas têm acontecido aqui e vai acontecer ainda mais. Qual o endereço aí, Mosqueiro? Aqui na Rua Areia Branca, número 1463. Então, você que é aí de Sergipe e você tem um filho, uma pessoa assim viciada, pode levá-lo aí onde está o pastor Arlindo, porque ele sabe o que é ser viciado, ele foi viciado e hoje ele está livre, ele conhece o Deus dos impossíveis que pode libertar o viciado de qualquer tipo de droga. Então fica aí a dica para você. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe, tá bom? Senhor, obrigada também. Obrigado. Zé Bispo Adilson. Deus é grande, né? Realmente não há impossíveis. E isso é para que você veja que a palavra de Deus é verdadeira, porque o que aconteceu na vida dessa família é nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra. Não é para que você olhe e diga assim, eu quero o que aconteceu com eles, se aconteceu com eles, tem que acontecer comigo. Não, não é assim. O que aconteceu com eles foi o cumprimento da palavra de Deus. O testemunho serve para provar que a palavra de Deus é viva, é verdadeira, ela se cumpre e está à disposição de qualquer pessoa, não importa quem seja, desde que creia. Então, nós estamos vivendo agora a campanha dos impossíveis na Igreja Universal. Se você está vivendo um impossível na sua vida, seja de qual for a ordem, vício, doença, casamento, filho, financeiro, uma dívida impagável, depressão, seja qual for o problema, Jesus disse, todas as coisas são possíveis ao que crê. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então você vai até a Igreja Universal mais próxima, você vai pegar o seu grão de mostarda, que representa esta palavra do Senhor Jesus, peça ao pastor, você não vai pagar nada, isso aqui é de graça, você vai escrever o seu pedido, vai manifestar a sua fé no altar com o seu voto, a sua crença, e nós vamos orar todo este mês de setembro pelo impossível na sua vida. Deus quer realizar o impossível. Quando a gente pede o impossível, a gente pode ter certeza que a gente está pedindo o que Ele quer fazer, porque é através do impossível que Ele é glorificado, que é sabido que Ele é Deus de verdade. Então, haja sua fé. Agora é com você. Procure a Universal aí mais próximo da sua casa. Aqui no Templo de Salomão, todos os dias, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, você pode nos procurar qualquer dia esta semana e você vai receber este grão de mostarda, o símbolo da fé. E dia 13, todos, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, vamos fazer o clamor dos impossíveis. Mais informações, ligue 11 3573 3535 ou envie o seu WhatsApp para o 11 3573
3500. Bom, é isso. Fechou. Tá fechado. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Voltamos na próxima semana com você com mais um Entre Linhas. Até lá.